Olá, estudantes! Hoje vamos focar no artigo 11A do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, RICD. Este artigo, acrescentado pela Resolução número 1º de 2011 e alterado em 2016, é crucial, pois ele estabelece a estrutura da liderança da minoria, garantindo que a oposição tenha voz e mecanismos de atuação na Casa. O caput do artigo 11A define a composição da liderança da minoria. Ela será formada por um líder e 9 vice-líderes. Além disso, ele já define quais são as prerrogativas dessa liderança, aquelas constantes dos incisos 1º, 3º e 4º do artigo 10 do Regimento. Vamos revisar quais são essas três prerrogativas. O inciso 1º do artigo 10 garante o uso da palavra nos termos regimentais específicos. O inciso 3º garante o direito de participar dos trabalhos da mesa, seja pessoalmente ou por intermédio dos seus vice-líderes. Finalmente, o inciso 4º concede a prerrogativa de encaminhar a votação de qualquer proposição, orientando a bancada, o que é fundamental para a atuação da oposição. Agora, como o líder é escolhido? O artigo 11 do RICD diz que, artigo 11A. A liderança da minoria será composta de líder e de 9 vice-líderes, com as prerrogativas constantes dos incisos 1º, 3º e 4º do artigo 10. O parágrafo 1º do artigo 11A estabelece que o líder será indicado pela representação considerada minoria e diz: parágrafo 1º o líder de que trata este artigo será indicado pela representação considerada minoria, nos termos do art. 13, conforme definido no artigo 13 do Regimento. O artigo 13 define minoria como, artigo 13. Constitui a maioria ou partido ou bloco parlamentar integrado pela maioria absoluta dos membros da Casa, considerando-se minoria a representação imediatamente inferior que, em relação ao governo, expresse posição diversa da maioria. A representação imediatamente inferior à maioria que, em relação ao governo, expresse posição diversa da maioria. O parágrafo 2º trata da indicação dos 9 vice-líderes. Estes serão indicados pelo líder da minoria, mas precisam ser escolhidos dentre os partidos que expressem posição contrária à da maioria em relação ao governo e diz: parágrafo 2º os 9 vice-líderes serão indicados pelo líder da minoria a que se refere o parágrafo 1º, dentre os partidos que, em relação ao governo, expressem posição contrária à da maioria. Note que o número de vice-líderes foi fixado em 9, diferente da regra geral de proporcionalidade para vice-líderes partidários. Por fim, o parágrafo 3º traz uma regra de salvaguarda. Parágrafo 3º aplica-se o disposto neste artigo sem prejuízo das prerrogativas do líder e vice-líderes do partido ou do bloco parlamentar considerado minoria conforme o art. 13. Ele garante que o disposto no artigo 11A se aplica sem prejuízo das prerrogativas já existentes do líder e dos vice-líderes do partido ou bloco parlamentar que seja considerado minoria conforme o artigo 13. Em outras palavras, a criação da liderança da minoria não retira direitos dos líderes partidários individuais que já se enquadram na minoria. Em resumo, o artigo 11A estrutura a minoria com 9 vice-líderes, dando-lhes direitos claros de voz e influência na votação, essenciais para equilibrar a atuação do Congresso Nacional. Pontos que já foram cobrados em provas anteriormente com posição numérica e estatutária. O número exato de vice-líderes da minoria, 9. É um detalhe frequentemente testado, assim como o fato de a minoria ser definida nos termos do artigo 13 do RICD. Prerrogativas aplicáveis. A questão de quais incisos do artigo 10 são aplicáveis, 1º, 3º e 4º, versus quais são excluídos. O inciso 2º, sobre inscrição de oradores nas comunicações parlamentares, é notavelmente excluído, é um ponto clássico de comparação e erro em testes de regimento interno. Natureza política da indicação. A exigência de que os vice-líderes sejam indicados dentre partidos que expressam posição contrária à da maioria em relação ao governo reforça o caráter político e de oposição desta liderança. Conflito de regras, salvaguarda. A previsão de que a aplicação do artigo 11A não prejudica as prerrogativas dos líderes de partido ou bloco considerados minoria. Parágrafo 3º, já foi testada para verificar a primazia da liderança da minoria sobre as lideranças partidárias individuais da oposição. Vamos fixar o conteúdo? Pergunta. A liderança da minoria na Câmara dos Deputados, conforme o artigo 11A do RICD, é composta por um líder e quantos vice-líderes? Resposta: 9. Explicação.
O artigo 11-A, caput, estabelece que a liderança da minoria será composta de líder e de 9 vice-líderes. Pergunta: qual das prerrogativas abaixo, constantes do artigo 10 do RICD, não é conferida à liderança da minoria, nos termos do artigo 11-A? Resposta: inscrever membros da bancada para o horário destinado às comunicações parlamentares. Explicação: o artigo 11-A confere apenas os incisos 1º, 3º e 4º do artigo 10. O inciso 2º do artigo 10, que trata da inscrição de oradores para as comunicações parlamentares, não está listado e, portanto, não é conferido à liderança da minoria. Pergunta: de acordo com o artigo 11-A, parágrafo 2º, os vice-líderes da minoria devem ser indicados dentre os partidos que, resposta, expressem posição contrária à da maioria, em relação ao governo. Explicação: o artigo 11-A, parágrafo 2º, estabelece que os 9 vice-líderes serão indicados pelo líder da minoria, dentre os partidos que, em relação ao governo, expressem posição contrária à da maioria. Se este conteúdo de regimento interno simplificou seus estudos, por favor, curta o vídeo. Compartilhe esta aula com seus colegas e inscreva-se no canal para mais análises aprofundadas sobre o direito legislativo. E lembre-se, persista nos estudos, pois a clareza de hoje é a sua vitória de amanhã.